mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que é paz com Deus? Deus nos reconciliou em Cristo com Ele. Nós estávamos separados de Deus. Se você que está aqui nesta manhã e me ouve, e vir à igreja não é um prazer para você, talvez você esteja ainda separado de Deus. Se você está aqui nesta manhã e você não tem prazer de orar, de entrar no secreto, de estar com o Senhor, não estou falando que isso seja fácil para nós, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo o seguinte: se você não vê isso como uma necessidade, talvez você ainda não tenha encontrado a paz com Deus. Se você está aqui nesta manhã e você acha que ser cristão é vir à igreja, e não serve na obra do Senhor, se você não entende que você foi chamado, você é uma testemunha de Cristo, você é um instrumento nas mãos de Deus. Este mês nós comemoraremos 165 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, porque um dia um jovem chamado Ashbel Green Simonton saiu de um país de primeiro mundo, veio, atravessou o oceano, veio para o Brasil, chegou aqui no dia 9 de agosto de 1859, sozinho, não sabia falar português, porque ele entendia que ele era um instrumento nas mãos de Deus. E hoje nós estamos aqui por causa de um homem como Simonton. Eu não estou dizendo que eu e você vamos ter que atravessar o outro mar, o outro lado do mar. Mas se nós temos paz com Deus, nós entendemos que todo coração com Jesus é um missionário. Se o seu coração tem Jesus, você é um missionário. E qual é o seu campo missionário? Todo coração sem Jesus. Paz com Deus significa nós entendermos que Jesus nos reconciliou. Foi selada a paz. Nós não queríamos, nós não buscávamos a Deus, nós ouvíamos a voz do Senhor e fugíamos dele, como fizeram Adão e Eva quando ouviram a voz do Senhor. Mas quando Cristo nos encontrou, quando pela fé nós cremos que Cristo nos salvou, foi reconciliado aquilo que havia sido quebrado. Nós temos paz com Deus. Qual que é a primeira bênção da justificação pela fé? A paz com Deus. Você já tem essa paz com Deus? Amém? A segunda bênção da justificação pela fé é acesso à graça. A segunda bênção pela justificação pela fé é acesso à graça. Qual que é a segunda bênção? Acesso à graça. Veja aí no versículo 2. A Bíblia diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se a paz com Deus é uma ação no passado, o acesso à graça é algo contínuo, é do presente, é todos os dias. A Bíblia está dizendo aqui que todos os dias nós temos acesso à graça de Deus. Lá em Lucas 23, 45, a Bíblia diz que os judeus eram separados pelo véu do santuário. Eles não podiam entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos significa a presença de Deus, era onde a Arca da Aliança ficava, e só o sumo sacerdote poderia entrar ali. Havia um véu que separava o povo judeu do Santo dos Santos. Mas em Lucas 23, 45, a Bíblia diz assim: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. A história nos mostra também que para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, havia um muro de separação.
Eles não podiam entrar em todas as áreas do templo. Havia parte só para os gentios, um muro externo que separava os gentios das outras partes do templo. Em Efésios 2,14, a palavra de Deus diz assim: porque Ele quem? Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Efésios 2,14 diz que todo muro foi separado. Nós temos livre acesso à graça de Deus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Em Hebreus 10, 19, a Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Primeira coisa, hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Você não precisa de um pastor para te representar na presença de Deus. Não precisa disso. Você não precisa de alguém dizendo, ó, a minha fé vai interceder por você, a minha vida vai interceder por você. Não. Sabe por quê? O sumo pastor, o sumo sacerdote Jesus Cristo já fez isso por nós. E ele é tão bom que a água que caiu foi a que estava tampada. Louvado seja o nosso Senhor. Às vezes a aberta cai também. E louvado seja o Senhor quando isso acontece. Cristo fez isso por nós e nós temos livre acesso a Ele. Queridos, eu como pastor desta igreja, como pastor deste rebanho, eu estou aqui no mesmo barco que vocês. A minha função é pregar, é ensinar, é pastorear, mas eu não levo vocês a Cristo. Eu não levo vocês a Deus. Deus já fez isso por meio de Jesus. Você tem livre acesso pela graça. Você pode entrar na presença do Senhor. Você não precisa de homem nenhum. Você não precisa pagar oferta. Você não precisa ser dizimista. Eu me lembro do MSN. Quem usou MSN aqui? Está ficando velho você que usou MSN. E quando eu namorava com a Janaína e eu entrava no MSN, a minha esperança é que ela estivesse online. Principalmente quando a gente estava paquerando. Porque na paquera você não combina ainda os horários do MSN, não é assim? Mas tinha um dia que ela não estava online. Entrar no Santos dos Santos nos lembra que Deus sempre está online para nos ouvir. Deus sempre tem acesso. Deus não é como um pastorzinho, pé de chinelo, igual eu, igual todos os pastores que ocupam as igrejas, que você fala, pastor, eu posso falar com você, agora eu não posso. Não, Deus está sempre online. Deus está sempre de ouvidos abertos para a sua oração, e você não precisa de um templo, e você não precisa de um sacerdote, e você não precisa de um lugar especial, você só precisa clamar e abrir a sua boca ao Senhor, porque o benefício da justificação é o acesso à graça de Deus. E o autor aos Hebreus continua dizendo isso no verso 20, ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o 22, meus irmãos, olha o 22, que bênção o 22. Vamos aproveitar essa verdade, vamos viver essa verdade que diz, aproximemo-nos com sincero coração. Ó Senhor, nos ajude a aproximar-nos de Ti com coração sincero. Deus, me ajude a me aproximar do Senhor, porque essa verdade é maravilhosa. Eu não preciso de um templo, eu não preciso de um lugar, eu não preciso de um sacerdote, mas eu tenho livre acesso ao Senhor, e às vezes eu não estou aproveitando esse acesso. Então me ajuda, Senhor, no poder do Espírito Santo, a me aproximar, a desfrutar da bênção do acesso que eu tenho ao Senhor. O autor aos Hebreus escreve, aproximemo-nos com sincero coração. Deus quer a nossa sinceridade, Ele te conhece, então não tenha medo de se aproximar de Deus, porque às vezes a gente pensa, eu pequei, eu fiz isso. Meu irmão, você é pecador. Se você ainda não caiu a sua ficha nesse sentido, depois que você ouviu 5 meses de sermão, ou mais, nos 4 primeiros capítulos de Romanos, uma hora eu creio que vai cair.
Você é pecador. O que Deus espera de você, e Ele sabe que nós somos pecadores. Seja sincero. Deus está, estou eu aqui de novo. Estou eu aqui de novo. Eu fiz o que eu prometi que não ia fazer mais. Senhor, eu fiz o que eu não queria fazer mais. Mas, Senhor, eu estou aqui de novo. Nós podemos nos aproximar com Deus com sinceridade. Diante de Deus, a gente não precisa usar as convenções que nós usamos entre nós. Nós podemos e devemos ser sinceros, em plena certeza de fé. Tenha fé. O acesso de Deus nos desperta para a fé. Creia que Deus é soberano, Ele é o Senhor da sua vida, Ele está controlando a história, Ele está no controle. As coisas que escapam do nosso controle não escapam do controle de Deus. Quando a nossa vontade não é realizada, a vontade de Deus sempre é realizada. Então, pela fé, creia que o melhor da sua vida está acontecendo, ainda que seja o pior momento da sua história. Você está vivendo o melhor que Deus tem para você. Creia. Creia no Senhor, porque a justificação nos traz essas duas bênçãos, a paz com Deus e a paz do acesso. Tendo o coração purificado da má consciência e levando o corpo e lavado o corpo com água. Qual que é a segunda bênção da justificação pela fé? Acesso à graça de Deus. E a palavra acesso aqui no texto, ela traz 3 significados. Primeiro, acesso à realeza por meio de alguém. Você tem acesso ao prefeito de Taboão da Serra? Ou fácil acesso? Ao governador do nosso estado? Ao presidente da nossa nação? Paulo está dizendo que nós temos livre acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Irmãos, não é o prefeito que cuida de nós, não é o governador, não é o presidente. Nós temos acesso ao Rei dos Reis. Então creia nisso. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor. Por isso a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. A palavra acesso significa acesso ao Rei dos Reis, mas significa também a ideia de acesso ao templo, é acesso à presença do Senhor. Então, a palavra acesso, ela nos ensina que nós temos essa oportunidade de adorar o Senhor. Então nós precisamos pedir e orar: Senhor, me ajuda, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Adoração tem a ver com estilo de vida, com o que nós somos. Adoração tem a ver com tudo que formos fazermos para a glória de Deus. Então que Deus nos ajude, peçamos ao Senhor que vivamos a vida como adoradores dEle. Mas o acesso à graça de Deus, ela nos traz também segurança. Você está seguro em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Os nossos pés trôpegos, vacilantes, estão seguros no Senhor, porque Jesus já pagou o preço e o que nos dá livre acesso ao Senhor, o que nos dá segurança. Você pode ter certeza. Se você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, nem você pode tirar das mãos de Jesus. Você não pode perder a sua salvação. Por nada, por ninguém, os seus pecados. Irmãos, eu vi o pastor Arival falando esses dias, algo mais ou menos assim, que se você é de Deus, não é você que vai atrás de Deus, Deus vai atrás de você. Se tem alguém desviado do caminho de Deus, se ele é de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai atrás daquela pessoa e vai trazer aquela pessoa de volta. Então descansa, meu irmão. Você está seguro nas mãos de Jesus. A segurança, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Eu quero ir agora para a parte mais importante do nosso sermão, a aplicação. Como nós vamos aplicar este texto
nas nossas vidas. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em João 14:6. 14:6. João, capítulo 14, versículo 6. Sou eu ou que está quente? Está quente, não está? Mas não precisa abrir a janela agora não, que o culto já está acabando. Deixa para abrir depois, tá bom? Duas bênçãos que nós recebemos pela justificação pela fé. Qual é a primeira? Paz com Deus. A segunda? Quem é o caminho que nos leva a essa justificação? Quem é a porta que nos leva? Qual a porta que nós temos que passar para entrar no palácio de Deus, na presença de Deus, no templo de Deus, no palácio do Rei dos Reis? É Jesus. João 14:6. O que diz lá? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você precisa de paz com Deus na sua vida? Creia em Jesus. A fé é o passaporte que nos leva à presença de Deus. A fé é o passaporte que nos leva a ter paz com Deus. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele, só Ele. Maria, não. Allan Kardec, também não. O livro segundo os Mormons, não. Jesus e o Alcorão, não. Jesus e as boas obras. Quem é o caminho? É Jesus, mais ninguém. A Bíblia diz isso. Duas coisas. Eu quero convidar você que já creu em Jesus a adorá-lo com essa canção. E eu quero convidá-lo, se nessa manhã alguém aqui que ainda não havia tido um encontro com Cristo, mas se você experimentou este encontro, bem-vindo à família da fé. Bem-vindo à paz com Deus. Bem-vindo ao acesso livre ao Senhor. E adore ao Senhor neste momento. Vamos louvar, declarando